Uma história para contar. Às quartas, depois das 19. Ora, bem-vindos a mais um O que Fazes da Vida, nesta quarta-feira, véspera de feriado, e hoje estamos cá com Ricardo Silva, e é mesmo isso que vamos perguntar. Ricardo, boa tarde. Antes de mais, por teres aceito este repto de estar aqui hoje, para descobrirmos algumas verdades, mas eu para já é dentro da curiosidade que eu tenho tido com as pessoas que convido, que é perguntar: o que é que tu fazes da vida, Ricardo? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O que é que o Ricardo faz da vida? O Ricardo trabalha, o Ricardo é diretor do GED, basicamente é isso. É pai? É marido? Pai, é marido, pois, também tem essa parte. Essa parte também é importante, e às vezes é um bocado por causa destas atividades extra. A família fica assim um bocadinho de lado, porque sendo responsável de um grupo de teatro está sempre assim um bocadinho de trabalho, e a família às vezes sofre assim um bocadinho com essas coisas. Okay, mas também estão habituados que ele também, pelo menos a mulher está envolvida. Pois, também, a mulher também entrou. Tu aí foste inteligente, envolveste-a logo, que é para não haver eu ali. ficava mais tempo sem esta hora já estavas já estavas sozinho. Estava sujeito. Pois. Não, mas é complicado às vezes, porque principalmente nas semanas das estreias e das grandes atuações que às vezes o José tem, ela fica um bocadinho, passa um bocadinho de tempo sem mim, e as minhas filhas também. Às vezes chego a casa à tarde e elas já estão a dormir, depois vão para a escola de manhã cedo e eu saio antes delas se levantar para ir trabalhar, e às vezes é complicado. Olha, mas antes disso, vamos recuar aqui no tempo. Tu vens de uma família que é muito grande, pequena? Como É assim um bocadinho. Não é? Por aquilo que eu já me apercebi nas redes sociais, há sempre assim muitas reações. É, porque a família, a minha avó, tanto de um lado do outro, tiveram muitos filhos, seis filhos, acho eu. Cada um? A minha mãe são 5 irmãos e ela é 6, essa é a única mulher. E depois do outro lado também, penso que é a mesma coisa. Tem mais mulheres que homens, mas também deve ser também uma família enorme. E depois quando se junta toda a gente, aquilo dá uma casa cheia. Pois. Olha, e tu vens de quantos irmãos tens? E eu tenho 4 irmãos também. 4 irmãos também, se trabalhou bem. Parou por ali, pois. Pois, já se trabalhou menos um bocadinho, mas já se trabalhou menos, já havia televisão. Antigamente era 17, 21, depois meu pai já teve 4, a minha avó já teve 6, depois meu pai já veio para 4, e eu já vou em 2. Começou a haver televisão, a preto e branco, começa a haver televisão, depois a cores, não é? Pois, agora daqui a 9 meses se calhar vai vir mais gente, porque com este apagão, pois não apagão, nada, não é? Só não teve televisão na internet, no telemóvel. Nada, nem comunicações, portanto teve que se entreter com alguma coisa, não é? Digo daqui a 9 meses vai subir a natalidade. Exatamente. Olha, mas basicamente é isso. E sempre te deste bem com os teus irmãos? Como é que é? São todos mais ou menos da mesma idade ou não? Não, eu sou o mais velho e depois tinha o meu irmão que faz uma diferença de 3 anos. Okay. Depois a minha irmã mais nova já faz uma diferença. Para tu veres, o José nasceu em 1992, a minha irmã nasceu em 92. E é uma diferença já grande. Já éramos, eu e o meu irmão já éramos crescidos quando veio a última irmã. É? E crescidos é que idade, mais ou menos? Sei lá, 15? Era capaz, 20, pai de 12 anos. 12, 15? Quando veio a mais nova. Okay. A outra de meio, fica ali no meio. Mas depois a mais nova já veio com uma diferença grande. Ok, e vocês... Eu e o meu irmão, quando veio a minha irmã mais a de meio, ficámos todos contentes. Ficaram? A sério? Vamos ter uma irmã, ok. Éramos só os dois. E quando veio a mais nova? Quando veio a mais nova, acharam piada ou nem por isso? A gente achava piada, a gente não achava piada era quando a minha mãe as deixava ficar com a gente, porque nós queríamos dormir, elas só queriam brincar e ver televisão. E então às vezes era complicado, que a minha mãe saía cedo para trabalhar, meu pai, e ela, tomai conta você, irmã. O que é que a gente fazia? Até vou contar aqui uma história. Conta. Que toda a gente já sabe, lá da família. E eu e o meu irmão queríamos dormir, elas levantavam-se para aí às 7, para ver televisão. E nós, pouco barulho, queríamos dormir. Elas escalavam, a gente pegámos nela, a minha mãe tinha lá uma janela com umas grades, a gente encaixou lá na janela, fechámos a janela, a minha mãe chegou ao meio-dia, ela estava lá metida na janela e nós a dormir os dois. Meu Deus. Toda a gente fala dessa história. E a tua mãe, que é que... A minha mãe, o que é que estás a fazer? Não sei o quê. Vai os manos meter-me aqui. Não, então queríamos dormir e ela tinha que estar. Ela não fugia daí. Só estava em segurança, não é? Estava em segurança. Ok, mas sempre estiveram bem, apesar dessas diferenças de idade, não é? E a gente metia-se com elas por causa dos namorados, não sei o quê. Eu com a minha irmã sempre nos damos bem. Sempre a controlar a coisa, mas depois nós com elas... Funcionavam quase como pais também, numa fase mais à frente. A minha mãe e o meu pai iam trabalhar e a gente é que tomava conta delas. Pois. Mas era basicamente a gente, quando queria saber o namorado de uma, a gente dizia: olha, a Ana namora com não sei quem, e a outra, uma dizia ela namora, e a outra, para se vingar, dizia o namorado da outra. A gente já sabia. Okay. Era uma técnica interessante, não é? Olha, e tu cresceste mais com o teu irmão, não é? Sim, meu irmão, fazemos uma diferença de 3 anos. Okay. Como é que foi a vossa infância, dos dois? Pacífica, mesmo pacífica, porque eu
antigamente a gente ficava com a minha avó andava no campo e a gente ia com ela, saímos da escola, depois íamos com ela. Era eu e a minha prima mais velha. E, nós íamos os dois para o campo, a minha avó metia-nos lá dentro de uma giga, a gente estava lá e eu andava lá a fazer as coisas delas. Desde que nos desse de comer um pão, a gente andava lá. Eram tempos fantásticos que a gente recorda e que hoje ninguém... Não dão valor, porque nenhum, hoje, não é? ultimamente já... Pouco já ou não quase há, nada já se não há faz, estas tradições. só tirando essas aldeias que ainda vão resistindo. Sim, mas agora aqui são perto, muito poucas, não é? Aqui perto já não se vive assim. Já não se vê, mas era semear milho, era apanhar o milho, depois era regar aos campos, a gente ia para lá descalço, andávamos a comer. E fazíamos aquilo com prazer, não é? Espetacular. Agora, depois íamos... E como eu costumo dizer, e éramos tão felizes, não é? E éramos mesmo. E não sabíamos, E éramos mesmo. Mas é que éramos mesmo, não havia telemóveis, não havia... Nada, os telefones de casa pouca gente tinha. Pouca gente tinha. E, televisão também. Televisão, havia uma a preto e branco e era... Tínhamos que às vezes ver a casa dos vizinhos, porque nem todos tinham. Por acaso a minha casa acho que havia sempre. Okay. Mas era daquelas que se quisesse mudar de canal. Também 1, 2, 3, 4, não tinha mais. E depois, aliás, eu ainda sou do tempo que era 1 e 2. 1 e 2, pois. Depois é que veio, nos anos 90 que vieram os outros. Mas a gente só com aquela de ter que levantar para mudar de canal, já não. Já era uma seca, não é? Pois, exato, não havia comandos. A gente metia nos bonecos, andava sempre a ver bonecos. Mas era tempos fixos. Depois a gente juntávamos todos, quando acabava a escola, íamos jogar bola, depois íamos para as presas, tomar banho, depois apareciam os donos das presas e escorraçávamos. Era tempos completamente diferentes. Viveste bem a tua juventude? Não é? Quer dizer, eu não era muito de sair de casa. Não. Eu passava muito tempo em casa a ver televisão, não sei o quê. A minha avó gostava, que a minha avó queria toda a gente eram ali, os meninos, eram os meninos, porque a minha avó, se a gente saísse, ela não adormecia enquanto a gente chegasse a casa. Mas isso era quase toda a gente assim, não é? E a minha mãe agora vai para o mesmo caminho. E depois era sermão pegado, não é? A minha avó não, a minha avó só descansava. Sim, os avós têm sempre uma condescendência. condescendência. E eu mal saía. Depois um gajo começa a conhecer assim, uns amigos que já são. E a gente já começámos a ir. Começámos à discoteca. Eu fui para a discoteca já boa tarde. Já nem boa ano, mas já tinha uma idadezita. E das primeiras vezes que eu cheguei a casa tarde, devia ser para as 6 da manhã, e eu ia meter a chave à porta e a minha avó abriu a porta. Pois. Onde é que tu vais? Eu vou à missa. Vai já à missa, já nem foi para casa, dei a volta e fui para a missa. Dormir, encostei-me no banco de trás, encosta à parede, acabou a missa, lá vai ele para casa. E ela convenceu-se mesmo ou convenceu mesmo? Era hora de ir para a missa. Ok. E tu disseste, já me tramou, não é? Agora assim, eu vou meter a chave à porta, onde é que tu vais? E eu vou à missa. E eu pronto. Foi o que saiu na altura, não é? Podia ter saído boa à casa de banho, mas foi à missa, não estava para a casa de banho vestidinha. Pois, olha, estava a sonhar e não, mas as primeiras vezes era assim. Pois. Olha, e começas cedo a fazer teatro? Ou... Comecei cedo. Começaste? Quantos anos tinhas? 14 anos. E como é que surge essa possibilidade? Foi um grupo de amigos que tu tinhas, porque já contaste aqui amigos a história várias vezes, não é? Amigos e família. Mas havia alguém já com essa vocação na família, que já fizesse? Eu sei que antigamente, agora o pessoal fala que havia um grupo de teatro, os nossos pais que faziam teatro, mas não há nada registado, já por acaso andei a investigar a saber. Mas havia, mas na altura que foi formado o GED e a associação não havia nada. E a professora Conceição Henriques lembrou-se de juntar um grupo de jovens, era eu, as minhas primas, era a minha vizinha, era quase toda a família. E então juntámos todos e começou a nascer, mas tínhamos todos, eu tinha 14, mas porquê é que vocês 15, 16. Eu gostava de saber porquê é que vocês se lembraram de fazer um grupo de teatro e não outra coisa qualquer, porque o teatro porque na altura foi a professora que resolveu fazer. Vos incentivou. E depois nós, teatro, não nos andávamos no teatro, andávamos no rancho. Okay. Era tudo, fazíamos tudo a mesma coisa. E depois formou-se a associação e então dividiu-se por vários núcleos, mas mesmo assim nós andámos no teatro e andámos no rancho. É? Essa de teres andado no rancho eu não sabia. Era, também andei muitos anos no rancho. Andámos todos, os que andámos no teatro andámos no rancho. É sério? Era. E como é que foi essa experiência? Também foi fixe, depois ainda andei uns anitos, depois saí, também quando fiquei responsável pelo projeto, saí, porque já andava por causa das atuações, só que decidi umas coisas outras, depois tínhamos... Mas ainda andei bastante tempo. Dançavas o Rancho São Martinho. Dançavas bem? Ainda sou dos fundadores do Rancho São Martinho. É sério? Dos Capães. Meu Deus, o topo de velas. Dançava bem, eu gostava de dançar. E depois o mais fixe era a gente ir as atuações fora. Pois, quando íamos passear, para a Espanha, fomos 2 dias para a Espanha, isso foi uma loucura. Éramos todos novitos. Pois. Mas nessa altura já eram pessoas mais velhas que estavam nesses grupos? Não, o nosso grupo, os mais velhos praticamente eram os tocadores e eram os ensaiadores. O resto era tudo pessoal que dançava, era tudo pessoal da nossa idade. E dali vocês constituíram o GED, então? Não, o GED existiu. O GED foi o primeiro grupo. Aliás, o GED nasceu em outubro.
O rancho nasceu, porque depois a associação dividiu-se, tinha o rancho Sim, dos adultos, em várias adultos secções, sim. que éramos nós jovens, e depois tinha o rancho de criança, que era o querer ser, que era crescer, que era mais pessoal mais novito. E então depois o São Martinho também caminhou à parte, em abril de 93, por isso o GED foi logo a primeira coisa. Ok. E depois, como tínhamos que formar uma associação para pedir subsídios, então formou-se ali a associação e ficou tudo bem na mesma coisa. E nós andávamos quase em tudo. Mas tu na altura já gostavas de teatro? Já vias teatro? Não nunca tinhas tinha relação feito nenhuma nada, com o teatro? Nada. Mas depois começou a entrar o bichinho das atuações, nós éramos todos novos, nós aproveitávamos para sair de casa também. Quem é que os ensaiava? Era a professora? Rosa Mortágua. Era uma professora, e ela era bastante dura com a gente e Era? também tinha que ser assim. Pessoal novo. Os ensaios eram domingo de manhã, a gente ao sábado à noite ia para a discoteca. E a gente, quando ela. E aquilo tinha que ser a mesma hora, era às 10h30, acho eu, o ensaio, e às 10h30 tinha que estar lá. Se não tivesse, já havia barulho. E 10h30 não era muito mau, não é? Não era muito mau, mas era cedo. Para quem chegar às 6 ou às 7 da casa. Está bem, mas se ela marcasse às 8 ou às 9 era pior. Era pior, não, se calhar era mais fácil, a gente chegava e ia direto. E alguns fizeram isso. Pois. E então a gente chegava às 10h30, aí daquilo que não tivesse lá às 10h30, eu vinha à beira da igreja, já ouvia os gritos no salão. E então o que é que a gente fazia? Houve um que fez, vinha da noite, estacionava lá o carro à beira do salão e ficava lá a dormir até à hora. Ok. Que era para depois, mas ela era, e foi assim que ela nos ensinou a ganhar disciplina, e senão o pessoal chegava, em vez de chegar às 10h30, chegava ao meio-dia. Provavelmente se não tivesse sido assim no início, hoje já não existia o GED. Se calhar não. Tinha morrido à nascença Depois às tinha, tantas, o não é? pessoal balava-se. Pois. Ou então tínhamos uma Vocês relação para a tarde. iam aparecendo um ou outro, depois Era, iam desmotivando e a coisa não tinha tido o Mas percurso foi que ela, teve. não é? ela ainda aguentou isto há algum tempo, porque a gente fazia, éramos novitos, não, 15, 16 anos, a gente queria noite. O que é que ela vos ensinava nessa altura? Tinha que vos ensinar tudo, porque vocês não tinham experiência nenhuma de teatro, mas lembras-te de alguns Ela mandava-nos ir pormenores? para cima de palco, faz isto, faz um aspirador. E nós inventávamos. Eu, vocês malucos da cabeça, ao dizer, na altura já digo, nós estou da cabeça. Não sei. E foi aí que nós começámos. Ela escolhia assim os papéis, vai para cima do palco e faz, inventava lá uma cena qualquer. Ok. Ou um aspirador, faz aspirador. E nós fazíamos. Vocês Vou faziam. fazer aspirador. Como é que se faz aspirador? A gente fazia. E foi a partir daí que nós começámos a aprender estas coisas com ela. E depois a disciplina, principalmente a disciplina, porque nós éramos jovens, com 14, 15, 16 anos, a gente não tinha disciplina nenhuma, a gente queria. Claro. E nós, então, depois ela andando uns anitos, depois saiu, porque ela passava-se, Já não por tinha muito que ela gritasse, já não tinha ela paciência, tinha não é? hipótese, tinha paciência, e depois nós fomos buscá-la novamente, só que depois, pronto, ela também cansou-se e foi à vida dela, e nós seguimos o nosso caminho. Também depois tínhamos o Ricardo Henriques, que era o mais velho, Sim. que era o mais velho de nós todos, já estava na faculdade isso, e então ele é que tomou conta do grupo também. Que ajudou Ajudou também um bocadito, a tranquilizar a os tranquilizar, mentes, não é? Olha, e qual foi a primeira peça que vocês fizeram? Bem a vez capaz de passar. Foi a primeira e única que nós fizemos, só fizemos essa peça É uma vez. sério? E o que é que constava na peça? Era uma crítica às capães, uma crítica política, religiosa, social, era tudo. É A sério? gente estava lá no salão e o pessoal vinha para lá jogar cartas. E nós não podíamos ensaiar, então a gente meteu isso na peça. Depois tínhamos a política, que na altura era o Alfredo Henriques, e depois estavam lá os filhos, e eles, vamos fazer política, vamos falar do meu pai. E então eles faziam, nós tínhamos lá um sketch que era Isso devia ser engraçado. Era, mas era engraçado. Pois. Porque eles faziam eram os dois candidatos a presidentes, não sei o quê, e um fazia da oposição e o outro fazia, um a dizer mal do outro. Olha, a gente, na altura, não tínhamos problemas de fazer nada disso. Só que nós não nos achávamos no direito de ir para as outras terras criticar o que estava mal, que se fosse ver, era a mesma coisa que se passava em Escapés, passava-se nas outras localidades. Obviamente. Mas não nos achávamos no direito de. Hoje já não fazíamos isso, hoje íamos e fazíamos na boa. Mas na altura não, e foi pena. Depois andámos a vender bilhetes porta a porta, ninguém nos conhecia, era a primeira vez. Pois. E como é que as pessoas reagiam? Acreditavam nisso? É? Tivemos o salão completamente cheio, abarrotado. Tinha pai 300 pessoas. Também não havia oferta Não que havia há nada. hoje em termos de E as depois pessoas só poderem sair aquela- de casa, era essa uma oportunidade às vezes, não é? Era, mas na altura, só a coisa da gente ir vender porta a porta já é a melhor publicidade que há. Sim, e as pessoas, a gente tinha os bilhetes, já os bilhetes, as pessoas quase que eram obrigadas a comprar o bilhete, e comprar. depois já comprei, vou ver. E olha, estava completamente cheia. Tanto é que hoje a gente vê o filme dessa atuação e metade das pessoas que estão lá já não existe. Ok. Vocês têm isso gravado? Temos gravado. Isso é importante. Na altura era cassetes de Sim, VHS, aquelas pequenininhas. Sim. E isso é muito importante para a história tudo do em grupo, CD. não é? A gente de vez em quando mete isso na net e o pessoal dá-se um bocado de saudades. Pois. Porque a metade das pessoas que estão lá já desapareceram. Já foram. E no fundo é a vossa primeira história, é a vossa primeira peça, primeira atuação. e isso marca, não é? É logo a primeira atuação. E a partir daí, como é que foi o percurso, A Ricardo? partir daí depois o Ricardo saiu e ficou a Catarina.
depois ficou o Machado, e depois só mais tarde é que fiquei eu, porque o grupo depois entrou numa fase de vai, não vai, depois muita indecisão. Quando as pessoas começaram a casar também, não é? As mulheres começaram a sair por causa dos filhos, e depois o Machado pegou no grupo, e depois houve ali uma altura que não se fazia peça nenhuma, eu também desanimava, o pessoal também desanimou um bocado, eu saí, não sei o quê, depois eu resolvi pegar naquele, bem, nasci com isto, vou ter que morrer com isto. E peguei no grupo e nunca mais saí. Foi a partir daí até hoje. Já vai uns anos valentes. Ainda hoje sentes essa relação com a comunidade dos Capães e eles e sentes também que há esse reconhecimento deles para convosco? Se calhar, os Capães, às vezes são mais valorizados fora que os Capães, mas... Santos da casa não fazem milagres. Não fazem milagres. Todos dizem isso. Mas também nós não temos condições para atuar os Capães. Pois esse é um problema. É um problema, porque se a gente tivesse condições, devemos fazer lá uma estreia, mas não temos. O nosso salão para cá não tinha casas de banho, agora já fizeram umas casas de banho, já tem mais condições. Mas em termos de acústica não tem nada, em termos de luz não tem nada, a gente tem que montar tudo, tem que fazer esse trabalho. Depois as pessoas também, de inverno é frio, aquilo é frio lá dentro, não temos condições. Se tivéssemos condições, tínhamos um salão. Até com alguma capacidade para a gente fazer lá uma estreia. Se esgotasse uma vez, fazíamos outra, mas não temos, por isso é que não temos feito lá quase nada, e quando fazemos as pessoas também não aparecem, também é assim um bocadinho desmotivante, por isso é que eu digo que às vezes fora dão-nos mais valor. Hoje vivemos tempos muito diferentes em que as pessoas para serem motivadas a sair de casa é difícil. Pois é. Pois também tens a televisão, ou se está frio, está a chover, olha, não vou dar. E tens tanta diversão, não é? Tens a tecnologia. Se o som tivesse mais condições, se fosse mais quente no inverno, ou fosse mais fresco no inverno, no verão, as pessoas se calhar, até é agradável estar lá, mas as pessoas para estar lá, para estar a tremer, não é? Claro. Não tenho assim, também não tenho muito... Mas vocês fizeram até aqui um percurso lindo. Porquê? Porque passados estes anos todos vocês já conseguiram coisas que era impensável, não é? E isso é inquestionável, o crescimento que vocês todos tiveram, mesmo com essas dificuldades, porque todos os grupos passam por isso e por como um casal também exatamente, passa por não é? E nós não somos diferentes. Exatamente. Mas há aqui um vínculo que me parece que faz com que a história seja tão bonita e estejamos aqui hoje ainda a falar do GED, que é, independentemente de isto ter tido as fases de uns saírem, depois outros entrarem, mas vocês nunca abandonaram totalmente o GED, manteve-se sempre a estrutura, digamos assim, e alguns saíram, mas depois conseguiram recuperá-los, e isso é importante, não é? O único que está lá desde o início sou eu. Sim. Fui eu já disse a eles, tenho a noção que se eu não tivesse pegado nisso já tinha acabado. Sim, já há muito sobre tempo. Isso não há grandes dúvidas. Já tinha acabado há muito tempo. Porque tens lá gente muito dos inícios, não tens? Porque depois fui para escolas outra vez. É isso que eu digo. Até foi aqui que tu fizeste o resto. Sim. Depois, acho que foi nos 20 Exato, anos. Isso nunca mais me esqueço. E elas depois vieram exatamente. E temos agora outra vez aquele núcleo do início. Mas e a gente tenta de vez em quando ter sempre alguém novo, mesmo que não tenha muita, convém ter alguma, porque depois senão destoa um bocadinho quem está em cima do palco e as pessoas depois notam. Mas a gente tenta sempre meter alguém novo, porque agora temos o Zé, a Ana Raquel, agora nesta já vai entrar o filho da Catarina, que já vai entrar, que a Catarina também é do início. Isto é importante também ir passando isto das gerações. E agora a minha filha mais nova também quer entrar. Ainda bem, não é? Porque isto passar pela geração é no fundo perpetuar o grupo, não é? A Catarina tem 2 filhos, já grandes, e a mais pequena já entrou uma vez, mas agora este é um dos principais da peça. E são eles que pedem para entrar. Sim, eles acham piada também, acham não piada. É? Mas isso é interessante, porque hoje em dia toda a gente diz que é difícil, e efetivamente, trazer os jovens para a cultura ou para outra atividade que não seja ligada às tecnologias. Vocês conseguirem isso é mais um feito. Nós temos atuações, depois eles como são filhos vão ver. E depois também conhecem quase toda a gente. Sim. Depois o Bernardo, que é o filho da Catarina, e eu meti o Zé, que era um amigo dele, que andava com ele na escola, que também amigo dele, também chama. Sim. Então... E conhece-vos a todos, não é? Sim. Vocês são de casa uns dos outros também, não é? O Zé a gente não conhecia, mas agora já é quase como da família, também como a gente diz. A Ana Raquel a mesma coisa, também eles chegam lá envergonhados, tímidos, depois tem alguns e chegam, não se adaptam e vão embora. Sim, mas isso é como tudo na já vida, aconteceu. Mas o pessoal que fica, é o que eu digo, se ficaste e te adaptaste é porque a coisa para é estar boa, aqui, não é? É para ficar, não é? É para ficar. Mas isso a gente tenta meter sempre alguém novo,
para se integrar no grupo e ganhar experiência. Nós tivemos a Sofia, que entrou com 12, 13 anos. E que hoje, já segue a profissão. Está noutros patamares. O Tó, que é o filho da tal encenadora, da primeira encenadora Rosa Mortágua, vinha com ela, que ela era pequenininha, ela tinha que trazê-lo. O pai era juiz e ela tinha que trazê-lo. E o Tó depois também começou a entrar, ajudava nos cenários, depois também começou a entrar, começou a entrar nas peças e depois, pronto, também seguiu a carreira e foi. E nós ficámos sem eles, esses ficámos sem eles muito novinhos, mas também tem que ser quem quer. Sim, porque a Sofia também era relativamente nova. Sim, a Sofia foi para 2 ou 3 anos. Sim. O Jet TBL ainda participou com a gente, acho eu, no Europark, ainda fez lá umas entradas, mas depois também vai para Lisboa, já não tem disponibilidade, mas isso é que dá piada a gente metê-los novinhos para depois eles seguem, crescem com o Jet e seguem a carreira deles no teatro, que isso é que é mais fixe. E isso é naturalmente aquilo que vos enche o coração, não é? Valer a pena o esforço que fizeram ao longo destes anos todos, assim um bocadinho porque a gente também, agora que ela estava aqui no auge, não é? Já estava no ponto, vamos ter que meter alguém mais. E no fundo vocês é que os formaram, não é? E é que lhe deram basicamente palco, não é? Isso. Claro. Eu às vezes tenho dor na cabeça de toque, às vezes aparece lá no currículo e não falo do Jet. Tens de falar do Jet, tu andaste aqui isso dá direito até a multa pesada. Eu às vezes, uma vez vi, como é que é? Tu não foi lá na universidade, tu cresceste, foi no Jet, claro. Tinhas com a tua mãe, e não sei o quê, não foi eu que fiz isso, e depois começa a brincar. Mas dá gozo, e depois ele sai, a gente fica outra vez, agora vamos ter que começar outra vez, outro de novo. Mas depois, agora temos já na Raquel e o Zé também, agora já estão quase atores principais, já têm aquela vontade, já têm aquela experiência com a gente, já se dão bem com a gente, já nos conhecem, e eu tento metê-los sempre a fazer papéis principais, que é para eles começarem a ganhar também traqueios. Sim, e também ao mesmo tempo para se sentir ainda mais motivados e não abandonarem. Não, se chegar lá, olha para o teatro, faz o papel de 2 minutos, sai fora. Pois, a próxima vez já é difícil ir, não é? Até porque isto requer muito esforço. Tu começaste a conversa precisamente por aí, de que temos que nos privar de muitas coisas pessoais para conseguir depois também nós somos muitos a atuar e não é fácil marcar ensaios, porque estudo em Coimbra, o Bernardo está em Coimbra, só vem ao fim de semana, temos que adaptar o ensaio, depois outro trabalha por turnos, não sei, depois também não é fácil conciliar esta gente toda. Toda a gente, não é? Por isso é que às vezes também tenho que recusar muitas atuações porque não tenho pessoal para fazer atuações. Agora, se fosse um grupo mais pequenininho, ou como alguns grupos têm várias peças, só com 2 ou 3 atores, aí é mais fácil. Eu também estou a pensar a fazer isso, mas com os mais novos. Mas vamos ver. Porque assim é mais fácil. Alguém nos pedir uma atuação, olha, o grupo principal não pode, vai aquele, não é? Exato. E é sempre ali uma alternativa, uma alternativa, porque senão eu recuso muitas atuações por causa disso. Eu tinha atuações agora para maio, tive que recusar tudo, porque eu tenho o mês todo preenchido com o pessoal. Um não pode, o outro não pode, um tem casamento, outro tem a queima das fitas. Enquanto que se fosse mais restrito era mais fácil mais juntar. Mas é isso. Olha, é inquestionável que isto manteve-se muito pela vossa amizade. Se não fosse a amizade e o conhecimento que têm os meus todos, claro. Se não fosse por aí, era difícil manter esta ligação, não é? Assim, há grupos que eu conheço grupos que são irmãos também, e depois outros, por exemplo, o pessoal dos Moreiros, são lá 2 grupos que eu conheço, que é o Arautos e o Renascer. Já eram 2 irmãos, depois formaram 2 grupos diferentes. Mas ajuda a ser da família, porque eu digo que eles têm que vir, senão são despedidos. Mas ajuda, e depois tens primos. Agora, este pessoal mais no beat. Nós falávamos inicialmente aquilo que eu estava a dizer há pouco, de que é preciso privar-nos de muitas coisas pessoais, porque vocês foram jovens, como aqui relataste bem o percurso, mas depois cresceram, casaram, tiveram filhos, e as responsabilidades e a disponibilidade passa a ser muito diferente, não é? E gerir isto, como tu disseste, também não é fácil, não é? Porque nem todos... É uma mulher santa. Mulher e homens, elas, não é? Sim, porque nem todos compreendem isso. E os homens é assim, vai. Alguns até pode dar jeito. Mas digo eu que não é fácil, porque tens que encontrar alguém ao teu lado que também perceba isso, porque fazer isto muitas vezes cansa e às vezes também vêm problemas daí. Por isso é que é preciso amar muito o teatro e gostar muito para... Eu digo que o GED é amor à primeira vista e vai ser amor até à morte. Por isso, dificilmente, enquanto eu puder, eu vou deixar o GED e vou deixar acabar o grupo. Porque eu de vez em quando também, para avivar o pessoal, eu meto assim umas coisas na cabeça assim meio malucas, às vezes também eles têm que me ajudar, senão não consigo. Mas como fizemos com o Eduardo no Europark, como fizemos com o Carlos Cunha, isso parece que não, mas incentiva o pessoal. Aliás, tu conseguiste com o GED uma projeção que era impensável, como eu disse, não é? Porque conseguiste juntar-se a essas pessoas que são reconhecidas a nível nacional
E só em conseguir juntar não é fácil, Não é porque é um fácil, não é caminho fácil. que nem todos dão essa abertura, não é? E tu tiveste também essa capacidade, porque é importante ter essa capacidade para conseguir entrar. E isso também vos ajudou imenso nessa projeção que foi dada, porque é gente que hoje ficou amiga e faz parte da tal São- família são que amigos, tu dizes, agora- não é? são Eu já mesmo- pude constatar isso são até mesmo com amigos. o Carlos Cunha, com a filha. Não é? São amigos. O Eduardo nem tanto, porque o Eduardo foi mais atuar e não tivemos aquela relação. Enquanto Sim. o Carlos Cunha, antes dele vir atuar, a gente já se conhecia. Sim. Já andámos ali a namorar, eu ia vê-los, depois pedi um autógrafo no Sá da Bandeira e a partir daí começámos a entrar. Depois comecei a falar deles vir as Capães. Sim. E aí já consegui manter contacto com a filha. E fomos andando, depois ver as Capães já 2 vezes, antes da gente atuar com eles, já andámos ali e depois tornou-se ali uma amizade. Posso dizer mesmo que somos amigos. Mas com o Eduardo Madeira já não foi assim, porque ele só veio no dia anterior, atuou e foi embora, Sim. nunca mais, só vi mais uma vez. Ok. Mas o Carlos Cunha não, o Carlos Cunha, muito, e eles pedem-me ajuda para fazer publicidade aqui na zona, e eu ajudo. E é uma relação completamente diferente, mas isso também me dá orgulho porque foi através do projeto que eu consegui isto. É isso que eu estava a dizer, não é? E foi porque tudo começou... Mas também porque eles olharam para vocês e viram qualidade no grupo. Porque, isso era. porque é gente que está noutro patamar, não é? Isso era porque e não que iam... não se ia juntar assim, se disse que a coisa não era para funcionar. Vamos não é? ganhar uns trocos, chega, vamos. Sim, mas Não. depois ficava por aí e desistia, não é? Desistiam. Mas também é assim, mas também tens uma imagem a defender. Não é? Um ator deste tem uma imagem a defender, não se vai meter ali uma coisa que sabe que vai correr mal. E o Carlos Cunha, isso aí não ia acontecer de certeza absoluta, porque ele é muito profissional, ele tem uma imagem a defender e fomos atuar a Lisboa e ele foi-nos ver. Nós estávamos com um bocado de receio, porque assim, ele vai-nos ver e depois depois já não vai querer, se não gostar já não vai querer, mas não. A coisa depois ali, e ele também nunca tinha feito uma coisa destas, disse que ia fazer por sermos nós, porque ele nunca tinha feito uma coisa destas, não sabia onde é que se ia meter. Claro. E diz eu que foi a primeira e última vez, porque ele estava em stress no dia, também estava mais nervoso que nós. E como eu digo, eles têm uma imagem a defender, não se iam meter com um grupo que sabiam que ia correr mal e a imagem deles ia, não é? Se corresse alguma coisa mal, eles aqui iam... Mas correu tudo bem, foi fantástico e portanto... Olha, só é pena ser uma vez, sabes? Pois, a gente mas tem isto, trabalho para aquele dia e depois acontece e acabou. Mas quem sabe se não sou Sim. Não, mas eu estou a falar... Sim, naquele dia é um trabalho muito grande. Sim. Sim. Agora, e um espetáculo deste é mesmo só para um dia. E pois. isso é que chega ao fim, era importante era ter continuidade, não é? Tanto stress e agora que a coisa estava já... Que a coisa até correu bem, não é? Bem. Olha, isto também é motivador para aqueles mais novos, como tu falavas, não é? Porque estar a conviver com estas estrelas, para eles é mais que motivante, não é? Por exemplo, eu dou-te o exemplo da Ana Raquel. A Ana Raquel manda uma mensagem e eu normalmente recuso-as todas, porque nós já somos muitos a atuar, já não consigo meter mais ninguém. Só que na altura, acho que foi a Sofia que saiu, estava para sair, ou ele saiu, e eu já nós houve uma altura que éramos só 2 homens, que era eu e o Pedro. E depois para país para homens a gente já não conseguia meter. Pois. E depois houve uma altura que eu tinha mais homens que mulheres. Depois começou a entrar o pessoal todo de staff, mas depois também era chato, estavas a meter a tal uma vez, agora não preciso de ir, vai outra vez arrumar cadeiras ou vai carregar as coisas. Não. Depois o pessoal vai ficando. Houve uma altura que eu tinha mais homens que mulheres. E eu, preciso aqui de mais 1 ou 2 mulheres. E a Ana Raquel mandou uma mensagem e eu, pronto, já está aqui, vou aceitar. Porque depois também por referência, também tem que ver as referências que me dão. Claro. Se for uma pessoa nova, eu não a conheço, não sabemos é arriscado, temos que começar temos que até para não causar perturbação ao espírito do grupo, não é? Ora, aí está. E se inserir. É que tens que inserir mesmo, porque depois há ali se vem para ali alguém. É como um grupo, não é? Há um grupo feito, se vens para ali alguém armado em artista ou armado em bom lugar, vai logo a ver, mas vai mesmo. Percebe? E em todos os grupos é assim, não é? Claro. Agora, tinha referência, pronto, olha bem, não sei o quê, nós até já tínhamos feito filme, depois estava a falar, olha, vamos fazer, já fizemos no Aeroparque com o Eduardo Madeira, e ele ainda ficou mais entusiasmado, e depois nós fizemos com o Carlos Cunha, então aí, o Zé, na altura, acho que só uma pessoa que não contracenou com o Eduardo Madeira, mas nós tentámos meter toda a gente. Sim. Porque é uma oportunidade única, estás a atuar com uma pessoa, meter 2 ou 3 só a atuar com eles, então nós tentámos metê-los todos. E o Zé, que era a primeira vez que ele estava a atuar com a gente, fez logo um dos papéis principais com o Carlos Cunha e com o Eric. Depois já a Ana Raquel, já não entrou tanto, porque ela também, as personagens que ela tinha, que era das principais, mas também já não interagia muito com eles. Que eram os polícias que andavam atrás do quadro, roubado, não sei o quê. Mas também tentámos fazer um sketch em que ela conseguisse entrar com eles.
para toda a gente ter um dia mais tarde, olha, já contracenei com o fulano tal, não é? Sim. Porque no Aeroparque só penso que uma pessoa, mas a culpa não foi minha que não foi eu que escrevi o texto. E depois é que meteu à cara, olha, eu não contracenei com o Eduardo Madeira. E eu, mas a culpa não é minha que não foi eu que fiz o texto. E eu até acho que foi a Martita, que era a irmã do Ricardo, foi ele que escreveu o texto e meteu a irmã. Aí foi propositado. Se calhar foi, estava chateado com ela. Mas eu neste aqui não, já tive o cuidado de dizer, foi a Marta Grande que escreveu, a Marta, tínhamos a Marta Pequena e a Marta Grande, que escreveu o texto, e olha, quero que toda a gente entre com eles, contracene com eles ao menos uma vez. Nós tivemos que arranjar um sketch que era o Bip Bip, aquele do barco, que ele tinha aquele que dava na SIC, aquele programa que ele estava, que era marinheiro e depois passava aqueles modelos todos, e nós tentámos meter toda a gente aí a passar por ele para contracenar mais uma vez com ele. E é uma experiência que fica para a vida. E é como eu também, o meu sonho era, comecei a ganhar gosto de teatro, o meu sonho era ser ator, mas depois começas a ver as histórias que o Tó conta. Depois a Sofia anda nesta vida e anda a fazer freelancer. Andava ao tio, e tu começas a ver, fogo, se calhar isto não dá, porque tem uma família para sustentar, tens uma casa para pagar. Ouves o Carlos Cunha com a experiência com as experiências e com as oportunidades que ele tem e que fecham as portas. Que fecham as portas, e dizes, não, isto assim não dá. Mas é assim, mas era o teu sonho esse? Era o meu sonho. Depois começas a ganhar aquele bichinho e eu sonho de ser ator. E uma vez fiz um workshop. E não mantens? Agora não, porque é mais difícil, não é? Agora mais tens que, olha, tu para teres a oportunidade tens que ir para Lisboa. Isso aí é quase... Tens que ir para Lisboa. E o pessoal todo diz, se queres uma oportunidade tens que ir para Lisboa. E depois, já tenho as minhas filhas, tenho a minha mulher, tinha que deixar tudo ir para lá. Não, é complicado. E depois tens uma profissão com contrato fixo e tinhas que largar tudo para ir para nada. Para correr o risco, não é? Para correr o risco de não ter nada. Mas é assim, depois já... Eu uma vez fiz um workshop com um ator profissional também e disse, olha, o meu sonho era ser ator. E ela, quanto tempo é que andas no José? Na altura, há 20 anos, já não sei, mas tu já és ator. Só não recebes para isso. Não és profissional da arte. Só não recebes para isso, mas tu és ator. Tu andas no teatro há tanto tempo. Na altura acho que era 18 ou 19 anos. E eu, mas tu já és ator, só não recebes para isso. Sobre isso também ninguém tem dúvidas. O problema é que tu querias fazer isso profissão e ganhar a vida à custa disso, não é? Porque tens de trabalhar, depois sais de trabalhar, tens que tratar dos assuntos de José, é outra coisa completamente. Eu vi quando fui no Aeroparque, que foi uma produção só nossa, e a trabalhar aqui que ele disse. O Ricardo Henriques teve que meter férias, lá da profissão dele. E eu andava a trabalhar, também tive tempo para uma semana de férias nessa semana, e eu vi o trabalho que aquilo dá. Tratando de trabalhar, ficas todo roto, todo desgastado. Mas eu depois entrei no filme, já contracenei com a Vitória Guerra e com a Maria Daires. Depois já fiz o espetáculo no Aeroparque e o Eduardo Madeira. Depois fiz o Carlos Cunha e com a Eric. Portanto, tu acabaste já por fazer palco com gente que nem sonhavas, não é? E acabaste por concretizar por o teu sonho, não é? Por outros caminhos de lá, não é? Percebes? Não monetariamente, sim, não é? Mas em termos, pela experiência. Em termos de prazer, de orgulho também, não é? Sim. Concretizar coisas que... Atuar em grandes palcos, por exemplo. Eu sempre disse, hoje um dia temos o nosso sonho é ir ao Sá da Bandeira. Ao Teatro Sá da Bandeira. Mas isso era antes da gente ser estes já conhecidos como somos agora. Mas depois a gente faz um espetáculo no Aeroparque com 1500 pessoas, 1400 pessoas. Sim. Depois atuamos com o Carlos Cunha no Teatro da Dona Moça. O Teatro Sá da Bandeira começa a ser pequeno para nós. É fixe, mas é só mais um palco, é mais um grande palco. Sim, a partir daí sim, não é? Depois, eu depois também meti uma cunha ao Sr. Carlos Cunha. E olha, quando fores atuar ao Sá da Bandeira tens que me deixar ir para lá para trás. É só para eu cumprir assim um bocadinho, não é metade do meu sonho. Sim. Amigo, estás à vontade, podes vir os dias todos. É uma coisa única, porque tu, assim, é um palco que tu gostavas de estar, tu entras ali, olhas, estás no palco e aquilo é espetacular. Aquela decoração ainda dos grandes teatros. Não é? Tem aquela, é único. Aliás, alguns mais pequenininhos que eu às vezes acompanho, eu vou ter com eles quando eles têm atuações aqui no Norte, e alguns são miniaturas do Sá da Bandeira. Em Ponte Lima, por exemplo, tem um também muito pequenininho que também é parecido. E também já fomos atuar à Vista Alegre, também tem lá um que é parecido, tem assim uns camarotes lá, também é porreirinho. Mas foi o que eu disse ao pessoal, nós tínhamos aquele sonho de ir lá, é um palco fixe, mas nós já atuámos, é só mais um palco grande que a gente podia atuar. Agora, encheste o Aeroparque, vais ao Cine Teatro da Dona Moça, leva 15 pessoas, vais à Casa da Criatividade, consegues encher, são grandes palcos também. Claro.
E eu... Em que nem todos também lá conseguem ir. E que nem todos conseguem. Ou ir, ou se calhar conseguem isso, pagar, não sei o quê, mas depois encher também não é fácil. Pois, mas depois tens que encher. Tem que encher para não ter prejuízo. Mas eu, como não consegui ser ator, tentei dar a volta para, ao menos, tentar sentir ou contracenar com essas pessoas. E teres o prazer, do palco. Eu vou dar um exemplo, o filme, e depois eu ouvir lá os comentários. Tremeste muito quando estás ali, por exemplo... Assim, fico um bocado nervoso. Por exemplo, no filme, tu estás lá, que é um mundo completamente à parte, que eu nunca tinha vivido. E eles fecham uma estrada, por exemplo, que é tudo... Ainda por cima é um filme nacional. Que não é bem o mesmo registro que estás habituado, não é? Aquilo é mesmo. E depois, aquilo é um mundo completamente à parte. Eles montam os escritórios na estrada, fecham a estrada com polícia, tudo, montam aquilo tudo. E depois estás lá assim, estás deslocado. E assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas eu estava a pensar. E depois, na altura, vem o António Pedro Vasconcelos, vem falar, não sei o quê, e depois vamos fazer um ensaio. E estou eu, a Maria Daires e a Vitória Guerra. E eu assim a pensar para mim, o que é que eu estou aqui a fazer? No meio desta gente. Começas assim a pensar. Mas depois, ao ouvir em conversas, uma vez ouvi uma entrevista da Vitória Guerra, quando ela foi fazer um filme Hollywood, ela disse a mesma coisa. Pensou a mesma coisa. Que é outro mundo. Sim, não é? Claro. E ela por acaso disse, eu fiquei, olha, foi mesmo, eu pensava, foi a mesma coisa que eu pensei que eu tive contigo. E foste muito bem recebido. Foi, espetacular. Portanto, ali, tal como disse o teu amigo, eras um ator como os outros. Era, não é? Porque eu na altura eu estava muito nervoso, eu tinha meia dúzia de falas, eu sabia aquilo de cor e salteado, mas andava sempre papel. Claro. E cada vez que eu entrava, eu ia com papel. E depois o ajudante da realização... Coisa que tu até dispensas pega quase no papel, sempre, não é? tira-me o papel da mão e atira o papel, tu sabes o texto. E eu, e agora? Mas aquilo é um filme, se correr mal, corta, torna. Mas assim, eu tinha medo de Mas tu não querias falhar. Não queria ser eu a falhar. Porque era aquela oportunidade única. Era, se fosse eles naquela que eles estão habituados a isto. Agora, um gajo chega aqui novo, a primeira vez está sempre a enganar-se, eu não me queria enganar. Claro. Mas eu sabia aquilo de cor salteado, mas com os nervos. Podias bloquear, não é? E depois tens umas riscas no chão. Eu tenho as câmeras a filmar, mas não posso passar dali. E eu acho que a preocupação de passar, aquilo é um mundo à parte e ficava muito nervoso. E depois tivemos a gravar uma cena que eu pareço no filme, de 15 segundos. Não é isso, estivemos lá a gravar das 3 da tarde até às 2 da manhã, para aparecer 15 segundos. E depois estávamos lá, acabamos num restaurante, lá em Viseu, e eu era empregado do restaurante. E tinha, cada vez que eu entrava, tinha que vir com colo verde a deitar fumo, que tinha que aquecer de micro-ondas, que eu tinha que vir. E eu andei, 2 meses a comer colo verde, só que eu sei. E depois, eles que fizemos as gravações, não sei o quê, eu era assim, já nem vamos jantar, porque eles depois tinham lá um plano e diziam que das 8 às 9 era para jantar, não sei o quê. E que ele passou 8, 9, e eu assim, se calhar vamos fazer tudo, já não vamos jantar. Então pararam para a gente ir comer, vamos comer. Pensei eu que já tinha acabado. Estava eu a comer e era assim, veio o realizador ter comigo, agora vai ser o seu momento de glória. E eu, porquê? Agora vamos filmar você. E eu, que ainda não fui, eu era assim, ainda não fui. E eu havia de ser o primeiro. Eu havia de ser o primeiro, que eu não percebo nada disto. E elas já estavam tão rotas que elas só estavam na mesa quase a dormir, só a dar umas deixas para eu falar. Eu era assim, eu havia de ser o primeiro, que eu não percebo nada disto. Eu é que tinha que ser. Mas estivemos lá quase até às 2 da manhã. Mas foi uma experiência top. É para tu veres, na altura ligou-me lá da produção, olha, você vai receber X, está bom? E eu, eu até ia de graça, eu era assim, até ia de graça, só pela experiência, a mulher começou assim, sabia que não tinha dado nada. Pois. E eu, mas eu assim, só pela experiência, tanto é que pagar-me, eu gastei o dinheiro todo, trouxe para 20 euros embora. Pois. Fiquei lá a dormir, depois comi lá, mas comi foi pago por eles. Mas depois já tive que descontar diretamente, não trouxe quase dinheiro nenhum. Claro. Mas foi foi a experiência. A experiência inesquecível. E fazer outra vez, mas não é fácil. E toda a gente se comportou lindamente contigo, gostaste imenso de toda a gente, não é? Olha, e depois foi antes de estreia também outra experiência top. Depois lá aquela gente toda conhecida do governo e depois aquelas caras todas da televisão, aqueles bips. E tu, sou o mesmo ator, estou aqui. E eu senti-me assim mesmo. E depois estava lá. E para tu veres, a Maria Daires, nós quando entramos, estava lá tudo a dar entrevistas, o José Mata, a Vitória Guerra, não sei o quê, estava a dar entrevistas às televisões, não sei o quê, e nós entramos, assim, ninguém nos conhece, mas nós vamos. Nós chegámos ao sítio, estava lá a Maria Daires, ao nosso lado, lá num cantinho dela, ia falar com a gente. Sim. E nós aí sentimos, isso é que é uma pessoa simples, sabes? Sim. Uma pessoa simples, não quer holofotes. Sim. Mas foi uma experiência também top. Depois tu vês aquelas velhas lá que se vão lá para o filme, todas penteadas à frente e atrás todas penteadas. Aquilo também deu para rir um bocadinho. Também deu para rir um bocadinho. Olha, algum palco, falaste no Sá da Bandeira, mas dos teus últimos sonhos, algum que tu gostasses de concretizar ainda? Era esse. Com o José? É o Sá da Bandeira, ainda continua a ser esse? Acho que era um palco que dava gozo ir atuar. Assim...
Não estou a ver assim mais. Um coliseu. Mas tens feito alguma coisa por isso ou não? A gente de vez em quando tem assim uns sonhos. Porque as oportunidades não caem. Sim, não caem no céu. Mas temos que abrir portas. Agora com as temos cunhas, que abrir portas. Com as cunhas que eu tenho, se calhar era mais fácil. E temos que abrir portas. E tu tens feito isso ao longo deste percurso todo. Agora com a cunha que eu tenho, se calhar é mais fácil. Mas, fomos a Lisboa, um palco, que aquilo é tudo onde começaram esta gente que se vê toda na televisão, nas revistas, começou lá tudo. E tu vês as festas deles, estão lá todos. E fomos lá atuar. Estava lá o Sr. Carlos Cunha a ver-nos, estávamos um bocadinho nervosos porque ele estava-nos a ver. Claro. Mas é um palco que a gente também não ia. Não é? Eu claro. mandei um mail para lá a dizer, não sei o que, a recomendação da Erika Mota, pronto, siga. Se calhar, se eu metesse uma cunha, se calhar também conseguia entrar no Estado da Bandeira. Mas também tinhas que encher aquilo para pagares. Pois, esse é o problema maior. Esse é o problema, não é? E nós não somos conhecidos. Se calhar, se fizéssemos um espetáculo com as cunhas, se calhar não metíamos lá mais gente. Mas se calhar pensando bem nisso, ainda vai muita gente em excursões daqui para lá para vos apoiar. Não é fácil, porque também tens que ver como eu te lancei aquele desafio da diversão, tens que ver a parte monetária. Sim, mas eu como te lancei aquele desafio aqui, como tu já falaste, de ir buscar as pessoas de início do grupo, e isso funcionou. Opa, vamos lá ajudar o Jé a ir ao Sá da Bandeira, vamos organizar excursões. Era capaz de ir algumas pessoas, mas também, aquilo também o Sá da Bandeira tem 2 salas, uma mais pequenininha, mas a piada era ir à grande, não é? Obviamente. Tem a piada ir à grande. Ir é uma coisa que vale a pena. Mas por acaso não é assim fácil. Pronto, mas coliseu, sabes? Um coliseu, na altura o Beto dos Drive até mandou, depois da gente, eles fizeram o 1 e o 2 com a gente, e depois de enchermos o Europarque, no final, agora só falta ir ao coliseu. Não digas muitas vezes, senão a gente não vai. Mas também é um palco enorme. Mas apesar de ser um palco enorme, dava se calhar mais gozo ir ao Sá da Bandeira que ir ao Coliseu. Ok. Que é mítico. Aquele espaço ali é. Olha, tu tens tempo para ler? Para... Ler, eu leio muito teatro, principalmente quando a gente chega à altura de escolher peças. Sim. Tem que andar a investigar muito e depois ler os textos todos, a ver se conseguimos, se aquilo encaixa no nosso. Mas tu tens a ideia primeiro e depois é que vais tentar. Não, eu tento, por exemplo, agora para tu veres que por exemplo, normalmente eu vou buscar, tenho muitos autores do Brasil que mandam peças. Sim, tu sempre gostaste muito de lá. Não, porque existe um site que é o Canto das Letras que tem lá muitos textos, a gente vai lá buscar. Então o Adão Sem Eva, depois tens que pedir autorização aos autores, tens que mandar mails. Claro. Aqueles que respondem, que não responder, é sinal que deve deixar quem cala consente. Claro. Mas a maior parte respondem-me e depois mandam-me outros textos. E eu praticamente já tenho o trabalho todo feito, porque não tenho que andar eu a investigar e eles mandam. Para tu veres que nós fizemos o alto da Divina Anunciação e agora o autor, eles ficam entusiasmados com o que a gente faz, porque eles depois pedem mandar vídeos, pedem para ver, e então tanto é que agora o do alto da Divina Anunciação mandou-me um texto para eu ver. Olha, este se calhar era bom para vós fazeres. Se calhar ficava bom. É sinal que andamos assim, para dizer que era bom para a gente fazer. Sim. Pronto, já mandou um texto que eu já ando a ver se consigo fazer ou não. Mas depois, quando eu não tenho essas fontes para ir buscar, eu tenho que andar a investigar. Claro. Ou escrevemos, mas para escrever é preciso ter ideias, tens que andar a tirar ideias. E é preciso tempo. Não é? E é preciso tempo. Ou então, tu tens que andar a investigar, tens que andar a ler as peças todas, porque uma coisa é estás a ver o título e outra coisa é estás a ver se aquilo tem conteúdo ou não. Claro. E eu tenho que ler muito, e às vezes tenho lá no computador 10 peças para ler. Pois. Se aquilo me entusiasmar, eu vou até ao fim. Se não entusiasmar, encosta logo para cá. Há uma coisa que tens tido mais tempo este ano, não tens ligado tanto ao futebol, não é? Que é uma outra paixão tua. Não tenho muito tempo. Não tens ligado muito e, portanto... Não tenho muito tempo. Tem ajudado, não é? Também nem tudo é mau. Tem ajudado, pois assim ajuda para outra coisa. Não perdes tanto tempo a ver, portanto já tens mais tempo para ler. Perder 1h30 a ver futebol, que às vezes prolongamentos e não dá. Exatamente. Mas pronto, já passam fases. Claro, todos já tem fases boas. E excelentes, não é? E todos passam por isso. Não vale a pena dizer, porque todos passam por momentos bons e maus, não é? É como na vida, portanto não há volta a dar. Então olha, agora também a minha filha também agora lembrou-se ir para o futsal, também tenho outra que tenho que ir levar. Mais uma atividade. Joga no Gião. No Gião, bom clube. E então tenho que ir agora aos fins de semana também ir com ela por isso. E ela não é teatro. E ela tem talento para o futsal? Ela está a começar, não é? Agora sim, mas é bem melhor que o pai, não é? Deve ser. É difícil. Porque ela só via bola, só queria bola. Eu tenho lá uma em casa que é igual. E então, a gente ou vais jogar, ou vais para a dança, ou vais para o futebol. Não podemos andar. Então ela resolveu este ano para o futebol. Às vezes ela quer ficar ou se quer. E então agora, quando não é teatro, é futsal. Temos que ir aí para as...
fazer Para os excursões, jogos, não é? pois. Muito bem. Por isso é mais uma atividade. E depois o problema é quando a gente tem atuações, e a minha mulher também está, temos que arranjar sempre alguém que vá com ela, porque Pois. senão ela não pode ir. Claro. Mas também nós, para não estar a cortar por causa de nós de irmos ao teatro e ela não poder ir, a gente tenta Claro. ou os avós, Claro. ou... Há sempre alguém que ajuda, não é? tem que saber alguém Olha, que ajude. e percebemos acima de tudo nesta conversa que tu fazes imensas coisas na vida, não é? Que é esse também o objetivo. Pois, e ainda farias muito mais se tivesses Mas tempo. não tenho tempo. Se Às tivesses vezes tempo, pessoas, não é? Às vezes, queres vir não sei o quê, para a direção, não sei o quê, não posso. Queres vir não sei para onde, não posso. Já tenho o teatro, já me dá muito cabo da cabeça. É que depois tu andas num... Até porque dar o nome só por dar não vale a pena. Pois, não é? não dá. Ou Não, ajudamos, ou não é? Porque às vezes, tu é que podias ser presidente. Eu não, já, o teatro, não sou presidente, mas já me tira muitas horas de sono. Pois. É que depois já não tens a família com o teatro. Agora Claro. se metes mais numa atividade, tchau. Não, e podes Não, ter temos de outra dar coisa em prioridades. casa que é o divórcio e é chato. É, e depois é chato. Nesta fase que Depois estás a precisar e tal, é melhor mas não é arriscar. Não é? complicado. Olha, Ricardo, quero agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade para vires cá também partilhar connosco estas histórias, estes momentos e desejar as maiores felicidades e que estejamos aqui brevemente a falar ora está. da ida ao Sá da Bandeira. Olha, quem sabe. Não tenho grandes Dia dúvidas destes. que isso vai acontecer. Pode Portanto, ser um dos próximos meus sonhos. pode. Já ando a sonhar com isto há muito tempo, mas pronto. Quem sabe. Quem sabe. Muito bem. Olha, um grande abraço para ti. Obrigado. E obrigado. O que fazes da vida foi precisamente o que ouvimos de Ricardo Silva. Fiquem bem. Até para a semana. Fases da Vida. Um programa de conversas autênticas, trajetos improváveis e desafios superados. Porque por trás de